Eu percebi que existem diferentes níveis de problemas psicológicos que nós podemos enfrentar durante a nossa trajetória. A gente fala muito sobre a depressão, sobre a ansiedade, mas existem algumas outras camadas desse mesmo problema. Existe, às vezes, um grau de insatisfação com diversos parâmetros e questões da nossa própria vida. Existe graus de desilusão, eu diria, ou algo como, sabe, se sentir um incompetente consigo próprio. E são algumas vertentes de coisas que eu já senti. Eu percebo que eu já passei por diversos pontos da minha vida. Eu trabalho desde os 11 anos e já trabalhei em diversas áreas. E também já passei muitos percalços. Então tinha vezes que eu trabalhava, conseguia suprir algumas carências, algumas necessidades, e outras vezes eu ficava sem trabalho, ficava parado sem ter nada para fazer. E cada uma dessas situações trazem algum tipo de problema embutido consigo. No começo ali da minha jornada, trabalhando e produzindo, era algo que de fato era gratificante para mim. Eu comecei a trabalhar ali como uma forma de ajudar em casa. Meus pais trabalhavam, mas o salário era bem pouco, porque nunca foi um trabalho, como pode-se dizer, um trabalho qualificado, mas sim um trabalho braçal, onde a gente vende mais o nosso tempo e o nosso esforço físico, e esses trabalhos tendem a não ser tão bem remunerados, recompensados no nosso país. Então, sempre houve uma carência de recursos para suprir as necessidades e as demandas que sim apareciam. Então, eu começar a trabalhar ali foi uma forma de eu conseguir ajudar naquilo. Mesmo eu trabalhando, ainda assim, surgiam várias carências. Teve um momento da minha vida ali que, muito novo também ainda, eu trabalhava muito tempo do dia, sabe? Não era um trabalho convencional onde você trabalha 8 horas, 9 horas no dia. Era coisa de trabalhar 10, às vezes 12 horas por dia. E ainda assim o salário era muito pouco e tudo mais. Só que era um momento, uma fase da vida em que ainda assim eu tinha aquela gratificação pela jornada, por estar trabalhando, por sair de casa cedo e depois chegar cansado, mas tem aquele grau de satisfação, sabe, de poder descansar, tomar um banho, deitar no sofá e depois dormir cansado. Eu acredito que quem experienciou sabe como é bom, às vezes, sentir essa experiência de você estar cansado e poder descansar. Porém, conforme o tempo foi passando, começou a surgir um grau de pensamento que foi uma reflexão, melhor dizendo, que foi, cara, eu já trabalho há tantos anos e quando eu olhava eu não tinha R$ 1, sabe? Eu trabalho, faz 3 anos que eu já trabalho, eu trabalho desde os meus 11, eu tô aqui com 15 anos, pode-se dizer, eu tô aqui com 15 anos e eu não tenho R$ 10 na minha conta. Começou a surgir esses tipos de questionamento. E eu falava, então por que eu estou trabalhando? Somente para a existência, para a subsistência? E isso não me parecia tão satisfatório, não me parecia suficiente naquele momento. E ali foi nascendo uma insatisfação com a vida, com o trabalho e o se propor a trabalhar. Mas ainda assim eu continuei. Aí começou a vir fases da minha vida onde eu queria parar, sabe? Eu parei de olhar para o trabalho como algo de fato, algo que me trazia prazer e pujança, para algo que, eu faço, mas eu não vejo o retorno real, o retorno plausível. Eu não tinha registro, eu não tinha direitos trabalhistas, nada. Era só o trabalho e recebia o que o cara estabelecia que eu tinha que receber por aquele trabalho. E ele foi acontecendo. Porém, quando eu ficava muito em casa, eu sentia uma pressão pessoal minha de ver que quando eu trabalhava as coisas já iam ruins. Mas quando eu não trabalhava elas ficavam pior. Então surgia uma pressão pessoal em olhar e falar, bom, eu não estou produzindo e eu estou sentindo o reflexo disso na minha vida e na vida daqueles que moram comigo. E ali eu ficava eufórico e numa ânsia e num problema, sabe? Gerava um desgaste mental forte demais.
nessa questão de, pô, eu preciso estar produzindo, eu preciso trabalhar, porque eu estou sentindo que isso está afetando, seja a mim, seja a minha família. E aí eu, depois de um tempo, conseguia um trabalho novamente e, pô, era uma satisfação conseguir o trabalho novamente, só que passava 2, 3 semanas, você começava a ter o retorno daquelas emoções de, pô, eu tô trabalhando, mas tá indo tudo só para se manter, para existir, e ainda não tá tão bom assim, sabe? Ainda não tá tão bom assim. Tá num nível que você consegue suprir carências básicas, onde você não vai passar fome, onde você ainda tem um teto para morar, mas, sabe, não tá tão bom assim. E conforme o tempo foi passando, agora eu com 20, quase 21 anos, ainda tem essa oscilação, sabe? Entre momentos em que eu passo um longo período de trabalho e tem esse pensamento algumas vezes, vinha tendo alguns pensamentos algumas vezes, e também períodos em que eu ficava desempregado e eu sentia aquele peso e, e a mente pesava de uma forma tremenda em relação a, pô, eu não estou conseguindo ser útil e agregar de algum modo também para mim e para aqueles que dependem de mim de alguma forma. Depois de um tempo eu redefini algumas questões, eu comecei a estudar também, entender algumas coisas. Teve um período que eu me ludibriei com uma ideia que, pô, teve aquele pico da internet em, pô, não, vamos ser todo mundo milionário, e você, porra, você era jovem, aí os influenciadores vendiam uma ideia de uma vida repleta de luxo e glamour, em que, pô, se você não tem aquilo, a sua vida não vale tanto assim, a sua vida é infeliz. E parecia que para você ter um nível de satisfação e de prazer com a vida, você precisava estar naquele patamar tão elevado. E houve esse período onde para mim parecia que, tipo, se eu não tiver naquele nível, não é suficiente. E esse nível também causou muito sofrimento. Eu acredito que tanto para mim quanto tanto para outras pessoas. E falar dessas coisas agora também me parece ainda um tanto de, como fala, fraqueza da minha parte. Me parece ainda um tanto de, sabe, como expressar isso? Parece fraqueza, cara. Parece que eu tô me vitimizando. Mas é apenas um relato que eu tô trazendo. Vamos lá. Então, eu acredito que isso afetou tanto a mim quanto tantas outras pessoas. Então já vi aquele problema que já existia de não é suficiente. Eu tô vendo que o que eu faço aqui não é o suficiente. E ainda juntou com aquilo de, bom, você precisa ter isso para ser suficiente, para ter uma vida feliz, para você ser feliz e ter prazer com a vida, sabe? Para as pessoas te darem importância e tudo mais. E isso por um bom período. Depois, com algumas, como fala, com o desenrolar da vida, sabe? Prestando atenção, se distanciando um pouco desse consumo excessivo, seja das redes sociais, de conteúdos desse modelo, eu fui percebendo algumas coisas, percebendo que não era tão assim, que tem coisas que, pô, podem ser diferentes. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre a vida em si, sobre a filosofia, buscando também outras maneiras de trazer retorno financeiro, entendendo que você não necessariamente precisa ser o cara mais rico para poder ser feliz e para viver uma vida boa. E a sua ambição de vida não necessariamente precisa ser o cara milionário para você poder se considerar um cara de sucesso, um cara bem sucedido, um cara que, pô, tem um valor estabelecido a ti. Você precisa ser milionário para ter isso. E não é verdade isso. Por muito tempo eu me enganei e acredito que muitas pessoas se enganaram também. E ao olhar para uma vida mais simples, uma vida onde eu conseguia ter capacidade de dar valor ao simples e desfrutar dessa simplicidade, me parecia que da minha parte era muito, como fala, uma questão de contentamento, sabe? Eu estava me contentando com um pouco por não ver capacidade em mim mesmo de crescer, de ser maior. E parecia algum tipo de fraqueza também da minha parte. Mas então eu entendi que, pô, existem formas diferentes de se observar a vida e escolher vivê-la. E não necessariamente a forma como você escolhe a vida, escolhe viver a vida e tudo mais,
existe apenas um modelo de se viver, de se observar a vida, e esse é o correto, e se não for esse, não é o certo. Eu entendi que existe diferentes contextos, nós crescemos em lugares diferentes, com famílias diferentes, em situações diferentes, somos expostos a condições diferentes, a situações diferentes, e também, mesmo que fosse tudo isso semelhante, ainda temos em nossa própria consciência, nosso próprio cérebro, maneiras diferentes de conciliar aquelas coisas, de percebê-las e refletir de volta ao mundo as mesmas coisas. Então, era um fato que existiriam infinitas formas de se observar a vida e de escolher vivê-la. E não necessariamente uma é melhor que outra, ou uma é a correta e a outra a incorreta. Mas que dependendo dos fatores, dependendo das condições e das situações, você fazendo uma análise real sobre a questão, parece que uma tem a tendência de ser a mais correta para você, para um contexto pessoal, sabe? Sobre critérios pessoais, sobre uma vida que foi vivida pessoal sua, talvez um contexto tenha mais relação com a pessoa que você se tornou por conta desses acontecimentos. Então eu entendi que, não tem problema eu querer ser um cara que leva uma vida simples, que vê brilho e vê valor em uma vida simples, sabe? Eu acredito que de fato tem uma característica que, se eu não desenvolver, aí sim eu estarei sendo um cara que apenas se escondeu por medo, se recusou a fazer por medo do fracasso, que é a questão de... Eu acredito que o homem, ou a mulher, independente, aquela pessoa que se vê responsável por si e por talvez outras pessoas, deva desenvolver em si próprio a capacidade de gerar resultados, de gerar recursos que são necessários para a sua subsistência, para a sua vida e para a realização de seus desejos também, de seus anseios. Então, eu acredito de fato que essa questão é uma questão inegociável. Independente da forma como você deseja viver a sua vida. Se você deseja, morar numa barraca e viajar ao mundo, se você deseja morar numa mansão, ou se você deseja ter uma vida comum, morando numa casa comum, tendo um carro comum, levando uma rotina comum, independente dessas coisas, da forma como você escolha ou viver a sua vida, uma coisa inegociável é você desenvolver em si a capacidade de suprir as suas necessidades e suprir as suas próprias demandas. E fazer isso como? Encontrando meios de se gerar recursos, de gerar resultado, sejam eles financeiros ou outros, que porventura possam existir. Mas o financeiro é o que, a sociedade está mais acostumada. Então, a capacidade de gerar retorno financeiro é uma necessidade inegociável, inerente ao homem. Não sei se é a palavra correta, mas é uma necessidade que todo homem deveria ter, sabe? De algum modo gerar um resultado e ser capaz de gerar o próprio resultado para suprir a sua escolha, arcar com as responsabilidades e com as consequências das suas próprias decisões. Então, eu particularmente escolhi viver a minha vida de uma maneira simples. Já fui muito ludibriado pelas maravilhas que a vida apresenta e pelas armadilhas que ela nos traz também. Mas de forma consciente, quando eu me permito estar em um nível de consciência elevado, pode-se dizer assim, ou em um nível de atenção real, plena, para fazer uma análise sobre a vida e sobre os minhas reais intenções, meus reais desejos, eu percebo que de fato o que me atrai mais são experiências, sabe? Poder me possibilitar viver experiências, porque as experiências talvez sejam uma das poucas e únicas coisas que de fato nos pertence. A capacidade de saborear as experiências, sejam elas boas ou ruins, sabe? Sejam elas agradáveis ou desagradáveis. E de algum modo, é a única das coisas que nós conseguimos realmente ter como nossas.
Os bens são itens que nós utilizamos, que nós nos permitimos, de algum modo, utilizar de suas utilidades. Então, um carro para ir e vir, uma casa para se abrigar, o dinheiro para te possibilitar coisas. Mas a única coisa que talvez nos pertença seja a capacidade de experienciar as coisas, então saborear as experiências, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Então, saborear a dor. E não estou falando, nossa, tá doendo, que maravilha, mas quando estiver doendo, conseguir prestar atenção nisso e falar, bom, está doendo. Então, eu estou com atenção plena naquela dor. Para que também quando esteja um momento de prazer, satisfação com a vida, alegria, eu também tenho a capacidade de falar, deixa eu desfrutar disso aqui. Entender como isso funciona. Aproveitar isso para que também eu possa ter a outra coisa que também tende a me pertencer, que é a capacidade de lembrar e de guardar na memória as experiências que eu saboreei na vida. Então, as duas únicas poucas coisas, acho que existem algumas outras, mas as duas principais que eu entendo que são coisas que talvez nos pertençam é a capacidade de saborear experiências e a capacidade de lembrar e guardar na memória as coisas que você saboreou, as experiências que você saboreou. Então eu não vejo tanto apreço, não tenho tanto apreço por bens materiais e outras coisas do tipo, mas por viver uma vida simples, tendo o que se necessita e ao mesmo tempo sendo capaz de me possibilitar pagar por boas experiências, sabe? Sejam experiências de conhecimento, experiências que te causam aquele frio na barriga, aquele medo, aquela ânsia e, o medo do novo, sabe? Experiências de conversa, de interação social, experiências de romper com barreiras da minha própria mente, do meu próprio medo, desafios de resistência, independente. A capacidade de conhecer um lugar que você havia pensado e conhecido apenas na sua própria imaginação, sabe? Paisagens belas e coisas do tipo. Ter a capacidade de pagar por essas coisas, por comprar essas coisas, o acesso a isso para mim mesmo e talvez para aqueles que estão ao meu redor. Me parece ser a coisa mais valiosa, sabe? E... bom, esse vídeo está um pouco longo, já está com 17 minutos e pouco, quase 18 minutos. E eu não acredito que meus vídeos estejam dos melhores, por enquanto. Sabe, são vídeos que têm alguns defeitos, algumas questões que não estão boas, não estão bem desenvolvidas. Mas independente, eu estou desenvolvendo aqui uma capacidade da minha própria pessoa, que é de poder analisar questões da minha própria vida, questões que eu já refletia, mas que eu não conseguia trazer à tona. Estou desenvolvendo tanto a capacidade de me comunicar, que é algo que eu tinha uma dificuldade tremenda, quanto também a capacidade de me propor ao vexame, sabe? Independente de qualquer coisa, da opinião alheia ou qualquer coisa do tipo, olhar para coisas que eu crio e de algum modo eu acho vergonhoso, e ainda assim falar, bom, deixa isso aí, se alguém quiser ver, que veja. Eu postei alguns vídeos no Instagram e já postei alguns vídeos no YouTube. No dia seguinte, depois que eu postei, tinha algumas visualizações, alguns likes, mas poucos também, né? E no dia parecia, um bom vídeo, sabe? Bons vídeos. Já no dia seguinte, o que eu senti era que, que vergonha, sabe? Do que eu gravei, do que eu postei. E vergonha de que as pessoas estavam vendo aquilo. Mas ainda assim eu falei, foda-se, cara, foda-se. Deixa aquele vídeo lá, sabe? Deixa que as pessoas vejam. Deixa aquilo lá. Porque talvez em algum momento aquilo seja valioso para mim. Em algum momento, de algum modo, aquilo pode ser um ponto de partida para um desenvolvimento de características que me serão muito úteis na vida. Como as características de me propor ao vexame. De falar coisas, de expressar pensamentos e reflexões. A capacidade de me comunicar, que é uma questão que há muito eu vinha querendo trabalhar em mim, que era uma questão que, me pegava muito,
de querer me comunicar e não me comunicar, de querer falar e não falar, eu tentar falar e as pessoas não entenderem o que eu falava, não no caso do sentido das coisas, porque parece que esse vídeo, eu acredito que esse vídeo não tenha feito o menor sentido, porque está misturando algumas coisas, mas independente dele não fazer sentido, eu vou postá-lo, porque de algum modo, com a prática, a tendência é de que eu melhore nessas questões, de que eu possa vir a falar melhor, minha comunicação fique melhor, eu consiga estruturar melhor uma linha de raciocínio. Possivelmente, os meus primeiros vídeos, eu já postei, acredito que 6, e com esse é o 7º, os meus vídeos não vão ter sentido algum, não vão ter uma estrutura de começo, meio e fim bem definida. E se a pessoa for assistir, pô, vai ter que trabalhar um pouquinho para poder entender e pegar a essência do vídeo, mas de algum modo com a experiência, com o testar, sabe? Como eu falei, me possibilitar passar pelo vexame, me propor ao vexame, eu vou ficando melhor nessas coisas. Eu vou ficando melhor em gravar vídeos, eu vou ficando melhor em me expressar, eu vou ficando melhor nas minhas próprias reflexões pessoais, para assim conseguir estruturar melhor as ideias e criar melhores conclusões e reflexões sobre a vida. Teve um período da minha jornada que eu já me possibilitei escrever alguns ensaios, só que tipo, ele fica muito bonito no caderno, só que quando eu tentava expressar isso em palavras era uma dificuldade. E até então eu não trouxe nenhum desses ensaios aqui em vídeos. Eu tenho que encontrar eles no meu caderno. Talvez eu comece a trazer eles em vídeo, em formato de vídeo. E de algum modo isso vai me treinando. Possivelmente, se alguém viu e não vai estar vendo esse vídeo até agora, se alguém entrou nesse vídeo aí na hora que eu lancei, a pessoa possivelmente vai ter assistido até o Nossa, agora eu travei. A pessoa vai ter assistido até o minuto 1 ou 2 e saído do vídeo. Tanto porque as pessoas estão viciadas de um modo excessivo em enrolagem rápida, sabe, em vídeos rápidos, como também porque o vídeo possivelmente está muito desinteressante, mas de algum modo isso me faz criar mais casca em mim próprio, sabe, de falar, porra, foda-se o vexame, foda-se que eu vou passar vergonha em gravar esse vídeo e deixar ele público ali para qualquer pessoa que quiser ver. Mas de algum modo eu estou desenvolvendo essa característica em mim, falar, é bom correr riscos, é bom passar vergonha, independente disso. A pessoa olhou esse vídeo aqui, daqui a pouco amanhã ou depois da manhã ela vai esquecer. Talvez nem isso, em menos de meia hora ela esqueça. E eu tinha a tendência de me privar, sabe, de desenvolver essas características em mim mesmo. A característica de refletir sobre o que eu queria refletir, de falar o que eu queria falar e de me possibilitar passar essa vergonha, porque eu sinto que eu estou passando uma vergonhinha aqui, que é o quê? De estar errando palavras, de travar às vezes na comunicação, de viajar nas ideias ou mostrar alguns traços de imperfeições pessoais que de algum modo parecia muito, para mim, pelo menos na minha própria consciência, parecia muito, nossa, isso aqui eu não deveria deixar que as pessoas vissem, mas que é algo idiota, sabe, algo irrelevante, que não tem significado nenhum ou relevância alguma para nenhuma das pessoas, mas que eu, me possibilitando deixar isso exposto, eu posso trabalhar muito mais essas questões e melhorar elas. Então, uma última coisa, eu espero que daqui a um tempo, em alguns anos, eu ainda esteja me possibilitando trabalhar essas questões e eu esteja muito melhor do que eu estou hoje. Eu acredito que eu não estou num nível tão ruim, porque já teve níveis piores, onde eu falava e a pessoa sequer conseguia entender as palavras que saíam da minha boca, porque eu me enrolava, eu travava, sabe? Eu não cheguei a gaguejar, mas eu falava palavras que as pessoas não entendiam. De algum modo eu já estou conseguindo falar palavras entendíveis. Mas espero chegar um momento em que as minhas frases consigam fazer sentido, as minhas reflexões também tenham alguma base de sentido lógico que as pessoas consigam captar e entender, e que isso me ajude de algum modo também na minha jornada profissional, em busca de construção de recursos e construção da vida em si que eu quero viver. Esse vídeo possivelmente não fez sentido nenhum, tem 25 minutos e não fez sentido algum,
Mas é isso. Muito obrigado, Deus, por eu estar tendo coragem para gravar essas coisas. Que eu continue, independente do que venha a ser, do que venha a acontecer. Amém. Força e honra